Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de redação do Cursinho Ideia aqui no YouTube. Hoje vamos ver um pouco sobre desenvolvimento de tese. Eu sou o professor Samuel Fernandes, do segundo semestre de 2020 do Cursinho Ideia. E, sem mais delongas, vamos ver aqui um pequeno sumário da aula de hoje. Primeiros passos para uma boa introdução. Em primeiro lugar, eu vou recomendar que você faça um brainstorm do tema. O que seria isso? Olhar para o comando do tema e pensar em várias ideias do que você pode escrever para estruturar o seu texto. Em seguida, ler os textos de apoio para ter uma noção do que é esperado de você naquele texto. Diluir o comando, ou seja, a proposta, o tema de redação, no começo da sua introdução e logo em seguida fazer a tese. Os dois últimos pontos vão basicamente ser a sua introdução na redação. Eu recomendo que você faça primeiro o brainstorm para não se limitar ao que está escrito aos textos de apoio e que leia os textos de apoio depois para ter certeza de que nenhum repertório sociocultural que você esteja pensando em trazer já tenha sido dito nos textos de apoio, porque senão ele vai ser desconsiderado. Então vamos lá. O que é fazer esse brainstorm, essa tempestade de ideias sobre o tema? Eu trouxe aqui um tema para a gente tomar de exemplo, que são os efeitos das fake news na sociedade brasileira. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é os efeitos. Os efeitos das fake news são as consequências dela, o que elas causam, certo? Então é um pensamento que vem na minha cabeça. É uma maneira de eu reescrever isso que tá dito aqui no tema, que já é diluir o comando no começo. A gente vai fazer futuramente. Em seguida, o que elas causam são basicamente as consequências dela, certo? E aí, a primeira coisa que me vem à cabeça são as eleições, especialmente a de 2016, do Trump contra a Hillary Clinton, e a de 2018, do segundo turno aqui no Brasil, do Haddad contra o Bolsonaro. E aí me vem a ideia da desinformação que as fake news trazem, certo? O brainstorm é só isso, são as ideias que eu tenho enquanto eu leio esse tema. Em seguida, no Brasil, porque ele limita a gente à sociedade brasileira, né? Você pode ver aí no final do tema que tem na sociedade brasileira. E o que mais? Pseudociência, terraplanismo, antivacina, cloroquina, remédio para verme, etc. Ou seja, as fake news são muito embasadas em pseudociência, algo que parece ciência, mas que não é embasado, não tem pesquisa científica, não há dados reais, ou que as pesquisas são inconclusivas, ou algo nesse sentido, certo? E aí, diante disso, de todos essas formas de reescrever o tema, todas essas palavras que eu pensei análogas às palavras que a gente tem no comando da proposta, você vai diluir o comando. O que seria diluir o comando no começo da sua redação? É começar a redação dizendo que você entendeu o que é esperado de você. E você está dizendo, olha, corretor, estou escrevendo sobre esse tema aqui que você me pediu. O que já te dá segurança para que você, por exemplo, não esteja tangenciando ou fugindo ao tema. Então vamos ver aqui o exemplo que eu trouxe. A diluição de comando que eu fiz foi no contexto brasileiro, ou seja, na sociedade brasileira, as notícias falsas, as fake news, também conhecidas como fake news, estão cada dia mais frequentes no cotidiano dos cidadãos e têm consequências desastrosas que afetam a população brasileira. Então eu já limitei aqui de novo a sociedade brasileira como um todo. E aí eu falei aqui também de consequências desastrosas, que está aí análogo aos efeitos. Então eu basicamente reescrevi o tema com as minhas palavras, certo? Isso é diluir o comando. Mas só isso não é o suficiente para a nossa introdução, certo? Mais importante do que isso, a gente tem a nossa tese. Copiei e colei aqui o nosso comando diluído. E em seguida, a tese é uma parte do texto que você vai desenvolver para dizer o que você está defendendo. Na redação, na introdução, introduz o tema com o comando diluído, diz no que você acredita, o que você vai defender com a sua tese. No desenvolvimento, argumenta a favor dessa tese. E na conclusão, propõe uma solução para esse problema que você vem dizendo que é um problema real, que etc, etc. Então a tese que eu trouxe aqui foi esse panorama. Vamos começar lendo do comando diluído de novo. No contexto brasileiro, as notícias falsas, também conhecidas como fake news, são cada dia mais frequentes no cotidiano dos cidadãos e têm consequências desastrosas que afetam a população brasileira. Esse panorama se dá pela desinformação promovida por essas notícias, que eu grifei aqui de roxo o que eu acredito que seja um repertório sociocultural legal de usar na conclusão. Na introdução.
que nas eleições presidenciais de 2018, por exemplo, culminaram em milhares de cidadãos baseando seus votos em notícias de estirpe duvidosa, afetando toda a cadeia eleitoral do país e o futuro da nação. Dessa forma, faz-se necessário que o poder público, em conjunto com a sociedade civil, tome as medidas necessárias para mitigar a propagação de desinformação dos meios de comunicação do país. A nossa tese, pessoal, é isso que está depois do roxo. O roxo é um repertório sociocultural, que eu falei das eleições de 2018. Eu não era obrigado a lembrar disso ou pensar nisso, mas, não sei se vocês lembram, foi um dos pontos que eu apontei ali no meu brainstorm, né? Pensei em eleições. E aí eu trouxe esse ponto aqui. Mas a nossa tese, de fato, é o que vem depois do roxo. Dessa forma, faz necessário que o poder público, etc, etc. E assim, aqui eu tenho basicamente o que eu estou defendendo, o que eu acredito e o que eu vou argumentar no meu desenvolvimento para sugerir uma proposta de solução na conclusão, certo? A gente vê aqui que eu digo que é necessário que o poder público, em conjunto com a sociedade civil, tome medidas necessárias para mitigar a propagação das informações dos meios de comunicação do país. Isso soa muito como uma conclusão, mas ela só sugere que algo tem que ser feito, certo? Não traz a proposta interventiva em si, e ela só atesta e reforça que isso é um problema, certo? Então aqui é a minha sugestão de introdução, que é basicamente esses dois textos que a gente acabou de ler, o Comando de Luiz e a tese. Não vou me repetir aqui e ficar lendo de novo. Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Desejo que vocês tenham bons estudos, treinem bastante redação. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal do Cursinho Ideia, que vem mais por aí. Muito obrigado e valeu!